questão das referências a gente não precisa decorar, mas a gente precisa entender onde procurar isso e precisa saber identificar os documentos que vai usar. E daí, para essa identificação, vocês vão ver lá naquela oficina de busca de informação científica que tem todo uns critérios que precisam ser utilizados para a gente chegar na escolha do documento. Né? E depois tem o documento, tem um modelinho aqui, né? Tem a possibilidade de se usar o gerenciador de referências também, que vocês podem ver nos módulos do Super 8 ali como utilizar, mas no final eu preciso saber qual é o modelo, né? Para que eu possa conferir, corrigir algumas questões. Então, está sempre aliada essa questão de escolha dos documentos, o reconhecimento e o uso do manual de normalização, né? A gente tem lá na página da biblioteca com a forma de apresentação, a gente tem também na página da biblioteca os modelinhos que vocês podem usar. A apresentação do trabalho da Contábeis e da Atuariais, ela é feita com artigos, né? Então, a forma de apresentação desses trabalhos, eles seguem as mesmas características do trabalho acadêmico ali da ABNT. O que a gente precisa ter em mente, né? Eu vou usar esse modelo, eu vou selecionar bem os meus documentos e vocês têm né, lá na faculdade a possibilidade de consultar também presencialmente ou via MConf para fazer a revisão dos trabalhos. Isso não é todas as bibliotecas que fazem este serviço, né? E a gente acha importante porque ver o crescimento na qualidade da apresentação dos trabalhos, de quando a gente começou as oficinas a fazer esse serviço para hoje, né? E daí vocês podem pegar o documento do colega do semestre passado e ele já está mais ou menos ali, bem melhor do que se vocês pegarem uns trabalhos de 5, 6 anos atrás, que tinha capa, tinha várias coisas e era um artigo. Então, esse cuidado na apresentação de como fazer essa estruturação, né, é bem importante. E eu já comecei falando e não me apresentei, né? Eu sou a Lilian, sou bibliotecária-chefe ali da Faculdade de Ciências Econômicas, né? E faço também o serviço de referência junto com a Vivian. Eu sou a Vivian, trabalho ali na Biblioteca da Economia e também, então, fazemos juntas aí esse trabalho de normalização, né? A gente orienta, faz revisão dos trabalhos e orienta os alunos ali como proceder na hora de aplicar as normas da BNT. E também nós auxiliamos na busca em bases de dados, né? Então, qualquer ajuda nesse sentido, também para conseguir artigos, livros que estejam em outras bibliotecas, em outros locais, a gente pode dar uma ajuda também. Isso, e às vezes essa busca, ela tem a ver com a forma que eu estou procurando o documento, né? Lá nas palavras-chave que eu já selecionei para fazer o meu, dependendo do tema do meu trabalho, né? Quais são as palavras-chave que traduzem aquela área de conhecimento? Então, o que eu estou usando, como eu estou usando, quais as bases de dados que eu estou buscando? E às vezes a gente vai ter a indicação, né, de onde está esse documento, mas a gente não vai ter o acesso ao texto completo. Né? E daí tudo isso a gente precisa também estar tá sempre atento. E tem aquela questão de que eu tenho dificuldade de achar documentos, alguma coisa assim, parece, nossa, mas ninguém nunca escreveu sobre aquilo ali. Não é bem isso, né? Muitas vezes o não recuperar alguma coisa sobre o assunto é porque a minha forma de busca ela tá equivocada, né? Não estou usando as palavras certas, eu não estou usando o termo em inglês, eu não estou fazendo várias coisas que tem que estar junto. Eu até comentei com eles que vocês são mágicas, né? Porque, assim, às vezes, eu já tentei, eu lembro uma vez, assim, que eu tentei encontrar uma referência, eu pedi a ajuda de vocês, tipo, ó, assim que vocês olharam minha solicitação, logo em seguida já veio a resposta com tudo, né? Se elas têm uma mágica que elas não contam, né?
que a gente, às vezes, seres humanos normais, assim, a gente não consegue. Então, eu já comentei com ele sobre isso, da importância da gente conseguir saber como pesquisar e também ter a proxy da URGS, muitas vezes, né? Então, tem várias coisas que, às vezes, possibilitam a gente encontrar material e também encontrar o material que a gente tem objetivo, né? Que a gente está buscando aquele material. Uhum. Então, tudo isso, e parece, nossa, mas a gente não vai falar aqui de regras de citação, de referências, é que está tudo interligado, né? A partir, a gente tem aqui a nossa apresentação hoje com regras de citações e referências, e num primeiro momento a gente fala do Super 8, né, que é um processo de pesquisa, né, com 8 passos. Vocês já devem ter visto, é um projeto de extensão que oferece algumas oficinas, né, pensando nessa forma. Porque cada passo da minha construção do TCC lá para chegar na forma da apresentação do artigo para eu entregar, eu preciso reconhecer o que eu tô, o que está me faltando, né? E isso vai ser a partir da determinação do assunto, né, que eu vou trabalhar no meu TCC. E vou no próximo passo fazer a busca, né? Identificar os meus descritores, identificar quais são as bases de dados que eu posso utilizar, vou fazer um sumário ali de quais são os elementos que vão encadear a construção do meu trabalho. E, na sequência, eu tenho que saber onde procurar isso, né? Quais são os documentos, quais são as bases de dados que eu tenho acesso, porque nem todas as bases de dados são de acesso livre, né? De acesso, a gente vai ter o acesso ao texto completo ali. A gente tem a sorte de, na universidade, na URGS, né, ter acesso a a um número grande de bases de dados, além do portal de periódicos da CAPES, que nos dá, né, um acesso muito bom. Mas, para isso, eu tenho que ter todas essas questões. E hoje, aqui nessa oficina, a gente vai falar do uso, né? Depois que eu identifiquei quais as informações, né, já selecionei meus textos, já fiz a busca nas bases de dados, agora é o momento de começar a construção, né, do meu trabalho. E com isso, a citação dos documentos, né? É o crédito que a gente tem que dar a todos os autores que vieram antes, que estudaram, que buscaram, né, sobre aquele assunto. E eu vou fazer uma revisão de literatura nesse momento e tenho que fazer as citações. E nesse momento é que eu uso citação direta, citação indireta, que uso a lista de referências, né? Sempre lembrando que a lista de referências ela vai ser um mapinha para que outras pessoas possam também chegar naqueles documentos que eu utilizei. Assim como quando eu estou fazendo a busca dos termos, do material que eu vou usar no meu trabalho, eu vou para a lista de referências dos autores para ter uma ideia do que estão se escrevendo, né, sobre aquele assunto, né? Depois segue. Não, só ia dizer que a gente vai ter essa parte de usar e depois de comunicar, não sei se tu já estava chegando, né, nessa parte, que é para comentar um pouquinho do Lume, que nossos trabalhos, os trabalhos de vocês vão para o Lume, depois de todo esse processo, né, da pesquisa, de escrever ele, formatar direitinho, eles ficam lá depositados nesse nosso repositório digital da URGS, que é em número de documentos o segundo lugar no mundo, só perde para o repositório da NASA. Então, para ver assim o tamanho que tem, né, esse nosso repositório digital da URGS e a qualidade também, né? Por isso que nós precisamos prestar atenção nessas questões assim que a Lilian está falando de pesquisa, onde encontrar, né? Como, quais são as fontes, né? E depois também, claro, na revisão, né, do nosso trabalho, depois da escrita,
a questão do português, a questão das normas, das citações, se está tudo correto, assim, no sentido de não estar, daqui a pouco, utilizando palavras ou ideias de algum autor e não estar citando, né, que isso é uma falha bem grave, assim, que pode estar ocorrendo em algum trabalho. Então, essas coisas todas a gente, prestando atenção, né, e cuidando, o nosso trabalho vai ter bastante qualidade e é o nosso nome, o nome da universidade que está lá, né, nesse repositório. Ainda tem os passos, né, de ser lido e ser avaliado. Como que a gente pode fazer a divulgação do nosso trabalho, então, né, a partir do Lume ou então na publicação em revistas, em eventos, e a avaliação, né? O passo de avaliação, na realidade, ele permeia todo esse processo dos 8 passos, porque no momento em que eu estou identificando o que eu preciso, faço toda uma avaliação se aquilo ali realmente está respondendo, né, ao meu problema de pesquisa, se está coerente com os seus documentos que eu estou encontrando, eles satisfazem a minha proposta. Enfim, em todos os passos a gente tem que seguir. E o Super 8, então, ele oferece todos esses módulos que vocês podem se inscrever lá no site, a Vivian já colocou ali, e ele tem a característica de ser um projeto de extensão, então a cada 15 horas, né, somando os módulos, vocês podem solicitar um crédito complementar. E daí a gente chega aqui na parte das normas, né? Como montar o nosso trabalho, onde encontrar essas normas. A gente traz uma lista, né, das principais normas que são utilizadas para os trabalhos acadêmicos, né? E na universidade a gente tem acesso ao sistema Target pelo SAB, né, Vivian, no site do SAB+. Então, vocês fazendo a identificação com o número do cartão e a senha, vocês podem usar essas normas. E a gente tem também uma compilação de todas essas normas lá na página da biblioteca, no Manual de Normalização de Apresentação dos Trabalhos Acadêmicos, né, que foi desenvolvido pela equipe da biblioteca, onde a gente traz exemplos, traz essa junção das normas para o trabalho, né, para a apresentação dos trabalhos. O manual ele é voltado para a questão do trabalho da monografia, né? Mas as regrinhas de citação, de referências, elas também se aplicam no formato de artigo. Será que a gente mostra aqui? Eu poderia compartilhar minha tela para mostrar onde é que fica Pode o manual. compartilhar. Está aparecendo aí minha tela, né? Aqui, então, na página da biblioteca, urgs.br/bibeco, nós temos no início aqui, já na página inicial, o ícone do manual de normalização. Esse manual, então, como a Lilian falou, né, ele tem ali, ele tem modelo de regras assim de margem, de espaçamento, de capa para monografia. Mas ele vai ter ali a partir do capítulo 8 e 9 são citações e referências. Essas vão servir para também o modelo de artigo, tá? Para vocês que vão fazer artigo, né? Não precisa se preocupar lá com aquela parte anterior de apresentação do trabalho acadêmico, mas então aqui temos exemplos mais detalhados, assim, né? Da forma de apresentação das referências e das citações aqui nesses capítulos 8 e 9 do manual. Outra coisa importante de apresentar aqui, o que é? Vai lá no menu Ferramentas, Modelos, tem aqui, ó, Graduação. Vamos pegar aqui, tem alunos de Ciências Atuariais, né? Aqui no curso também. Vamos pegar aqui, abrir. Tem um modelinho de como faz o artigo.
tá? Então pode usar, pegar esse Word aqui e inserir os seus dados, colocar ali o título, o seu trabalho, o seu nome, né? E já vai estar dizendo o que é obrigatório, o que é opcional, né? Quais só indo preencher assim os campos, né? As partes, né? E depois aqui então já está formatadinho com margens e tudo. Tem exemplos de tabela, de quadro. Né? Aqui só para mostrar, né? A diferença de quadro. Quadro tem os elementos descritivos e tabela é quando tem elementos numéricos ou estatísticos. Então, às vezes surge dúvida, né? Na apresentação desses tipos de elementos. Então, tem aqui esses exemplos, né? E depois lá mais alguns exemplos de referências também, tá? Então, vocês podem baixar e já ir fazendo o trabalho, né? Quando for fazer o trabalho, já baixa daqui. A gente também tem o projeto de pesquisa, tá? Então, tem aqui projeto de pesquisa graduação, que é o que vocês vão fazer agora, né? Nesse semestre. Aí aqui já tem ali quais são os elementos que devem constar nesse trabalho. Ele está em forma de monografia. Eu não sei se o projeto de pesquisa agora, dessa disciplina, vai ser nesse formato aqui. Tem que esclarecer com a professora Márcia, né? É o mesmo, sim. Tá, é o mesmo. Uhum. Tá. Uhum. E depois, quando for o TCC, daí é artigo, né? Isso. Tá. Uhum. Então, ó, já podem usar aqui, né? Também já peguem esse modelo do projeto de pesquisa para utilizar, que já fica mais fácil, né? Então, é isso que tinha para mostrar aqui. Deixa eu tirar o compartilhamento. E a Lilian volta lá. Então, a gente começa com as regras gerais de citações, né? Por que fazer as citações? A gente pode fazer, né, à medida que vai lendo vários trabalhos, selecionei diferentes documentos e vou fazendo né, a reunião daquelas ideias que eu vou utilizar no meu trabalho. Na BNT, a indicação ela é do uso autor-data, né? Tanto nas citações diretas quanto indiretas. O que é isso? Então, eu sempre tenho que ter o sobrenome do autor seguido da indicação do ano da publicação. E daí, o ano é um elemento obrigatório. Eu não posso usar um SD, eu não posso colocar somente a indicação do nome do autor sem fazer essa correspondência com a data de publicação. Tá? E daí, a indicação de página, ela só é obrigatória no momento em que eu estiver usando uma citação direta, que é quando eu vou copiar exatamente o que o autor disse e no meu trabalho. Então, nesse sentido, eu preciso colocar a indicação da página. Se eu estiver trabalhando com a ideia do autor, né, fazendo uma citação indireta, então, nesse caso, não. E eu posso ter a indicação dos autores, né? Até 3 autores, eu posso colocar os nomes dos 3 autores, e depois 4 ou mais, a indicação é que a gente use o et al. Ainda, né? Embora a norma permita, desde 2018, que a gente faça a indicação de todos os autores, né? Às vezes é mais complicado, porque se eu faço essa indicação de 4 autores numa obra e tem uma outra que tem uns 10 autores, eu preciso fazer essa indicação sempre. E na forma que aparece no meu texto, vai aparecer na lista de referências. É importante que a gente nunca usa o e-comercial para separar os autores, né? Dentro do parênteses, tem 2 formas que eu posso usar para indicar os autores. Deixa eu passar aqui. Que é a citação entre parênteses e a citação narrativa no texto, né? Entre parênteses, onde todos os nomes dos autores vão estar com letra maiúsculas, eu vou separar eles por ponto e com vírgula a indicação do ano, ou então, quando eu estou no texto fora do parênteses, eu coloco somente o sobrenome com as iniciais maiúsculas
e o ano entre parênteses. Então, essas são as duas formas. Isso vai depender muito da minha forma de escrever, né? Ainda pontos que são importantes com relação às citações, né? Que a gente precisa verificar a ortografia do nome dos autores, né? Se a forma que eu estou colocando ela é a forma correta, se está do mesma forma, tanto no texto quanto lá na lista de referências, né? Aqueles cuidados, a gente nunca entra pelo da Silva, dos Santos, né? De Souza. A gente não faz as indicações dos autores, né, com dois sobrenomes ali na hora de fazer a indicação. Então, tudo isso eu preciso ir cuidando. Quanto ao número de trabalhos também, né? Quanto que eu vou colocar? No exemplo, 3 nomes separados por ponto e vírgula sem o E no final. Aqui no exemplo, neste daqui, José. Não, no de cima ali, ó, sobrenome, ano, não tem que ter um E ali antes, não? Não, nunca tem o E. Dentro do parênteses, tá, perfeito. Os autores Desculpa, são... Isso, dentro do parênteses, o autor é sempre separado por ponto e vírgula. Obrigado. Quando que eu vou usar o E? Quando ele estiver aqui, ó, na citação narrativa, quando ele está fora do parênteses. Então me passei, desculpa. Não, tranquilo. É bom chamar a atenção isso, porque daí a gente reforça. E às vezes o que a gente vê? O pessoal coloca dentro do parênteses o E, né? Coloca o E comercial, porque dependendo da onde eu estou lendo os documentos, eu vou encontrar outras formas de apresentação. E daí tu traz aquilo e coloca no teu trabalho. Lilian e Vivian, eu expliquei numa aula de forma rápida a diferença entre a APA e a ABNT, então eles sabem que existe a APA. Uhum. Porque, como eles estão lendo muitos artigos atuais, a maior parte dos artigos estão em APA. Daí eu falei assim, o que eu falo aqui, o que as bibliotecárias, né, vão explicar é de acordo com a BNT, que é o que ainda está nas nossas regras, na nossa resolução dos nossos TCCs. Uhum. Mas eles já sabem que existe a APA e a gente falou sobre isso. Eu dei um exemplo do e-comercial, do ano, vim logo após o nome, do sobrenome, dos autores nas referências, algumas coisinhas eu expliquei para eles. Tá? Mas sabe que a APA, ela traz umas explicações mais interessantes, né, na medida de construção do texto. E isso, a ABNT, ela é muito fechada. Ela te diz, olha, tu tem que fazer desse jeito, mas ela não te explica essas questões. Por que eu não vou ter 10 autores falando sobre o mesmo texto? Né? Por que eu vou usar... não vou usar tanta citação direta no meu trabalho, né? Vou fazer uma construção do meu texto muito mais na questão de conseguir colocar os meus argumentos, as minhas palavras naquilo ali que está sendo escrito, do que simplesmente copiar os trechos e ir intercalando algumas citações. Né? Então, a gente traz algumas questões, né, que vimos lá no treinamento para a APA, para falar também na ABNT, porque daí ela acaba aprimorando a questão da criação do texto. Né? E aqui, nessa criação do texto, tudo a gente precisa citar as fontes, né? Todas as ideias que a gente leu, que a gente fez como suporte para a criação do nosso trabalho, ela tem que estar ali documentada. E aqui a gente fala, né, use as fontes primárias quando possível e as secundárias com moderação. O que são as fontes secundárias? São aquelas que a gente não tem acesso, né? São aquelas em que a gente vai fazer a citação da citação, que a gente vai pegar já um argumento, uma ideia de outro autor traduzido, né, para um contexto,
né, ali para o seu trabalho, e eu não tenho certeza se aquilo ali realmente foi o que o autor lá original disse. Então, naquelas questões que a gente tem a dificuldade na busca de documentos, né? Eu não tenho acesso àquele documento. Então, a gente usa os serviços para tentar chegar nessas fontes. Tudo precisa ser citado. Mesmo aquelas conversas, né? É uma informação que não, que outras pessoas não vão ter acesso, que eu recebi por e-mail, que eu alguma coisa informal, né? Umas notas em sala de aula, eu preciso ter aquilo ali registrado em nota de rodapé dizendo que, né? Eu tive acesso de tal forma. Aqui. Então, já falamos na diferença, né, entre as citações entre parênteses e as narrativas no texto. Aqui a forma como isso pode ser colocado. E daí, esses exemplos aqui que a gente traz são exemplos, né, que a APA possibilita, mas que é interessante também na forma que eu vou escrevendo o meu trabalho. Né? Vou fazendo essas indicações. Vocês já devem ter visto em vários trabalhos, às vezes tem 2, 3 parênteses dentro do mesmo parênteses e e termina aqui no final com a chavezinha ali, né, o parênteses fechando. Então, a forma do meu texto ele ficar mais fluido, isso auxilia também para que as pessoas, quando forem ler, né, decidam se vão utilizar também as informações que eu estou usando. Citação narrativa, aqui a gente tem os exemplos ainda. Quer falar, Vivian? Não, queria falar ali daquele outro exemplo que teve antes ali, na outra tela, que quando, na outra ainda, que quando o ano ou o próprio autor fizerem parte do texto, aí não coloca entre parênteses, né? Que são essas formas que a APA nos trouxe de não que a BNT já sempre coloca ali, né, como fazer a citação, mas a APA nos traz esses detalhes, assim, né, de, se for escrever então com o ano, está fazendo parte do texto, não precisa colocar ele entre parênteses, né, são detalhes, são formas de escrever o texto, né, isso aqui a Lilian estava falando. A BNT já é mais objetiva, né. Então, aqui a gente tem as regras das citações, né? Nós temos citações diretas e citações indiretas. As diretas são aquelas onde a gente coloca no nosso trabalho exatamente o que o autor escreveu. Então, eu estou copiando o que o autor escreveu e colocando no meu trabalho. Isso se chama citação direta. Quando eu utilizo a citação direta, ela vai ser dividida de duas formas, né? Pode ser, então, a citação curta ou a citação longa. Curta é até 3 linhas do texto que eu copiei, né? Então, ali nós temos o exemplo, ela vai ficar no mesmo parágrafo do meu texto, eu só vou colocar ela entre aspas, né? E vou colocar, então, autor, ano e número da página. Nós temos nesse exemplo aqui, ó, por exemplo, né, o que a gente sempre fala que é uma coisa que acontece. O estudo da morfologia, a letra O está em maiúsculo. Por quê? Começou ali a frase do autor, ou da autora, tá? Se não tivesse começado ali, o que a gente ia fazer? A gente ia colocar uma supressão, como aquelas que tem ali no final, entre antes e depois de ativos, tá? A gente iria colocar uma supressão, abre aspas, supressão, e aí pega a frase lá mais ou menos do meio, né, de onde o autor, eu não estou começando onde ele começou, né, então eu tenho que indicar isso na minha citação. E a mesma coisa lá no final. Se eu terminei aonde terminou a citação do autor, eu coloco ponto antes da aspas, porque é o ponto do autor. Se não, eu coloco uma supressão também.
Aqui nós temos as citações diretas longas, que são mais de 3 linhas, então, que eu copiei, né, lá do autor. Nesse caso, a gente vai ter que separar do texto, fazer um recuo de 4 centímetros, letra 10 e sem aspas, né? Então, ela vai ficar destacada do texto, né, ali como no exemplo. Também vamos colocar autor, ano e número da página. A citação indireta é aquela citação onde eu uso as ideias do autor, mas eu não copio exatamente como o que o autor escreveu, né? Então, vou lá, pego as ideias, pode ser de uma página, de mais páginas, né? Enfim, de mais de uma obra, né? Mas eu preciso sempre citar o autor. Então, eu não vou colocar entre aspas, eu vou colocar aquela ideia no meu texto, mas nunca esquecendo de colocar o sobrenome do autor ou da autora, seguido de ano, tá? Da publicação. Página não é necessário na citação indireta, porque ela pode ter sido tirada, aquela ideia de mais de uma página, de mais de uma obra. Tá? Não é proibido colocar, mas é recomendado, né, que a gente só coloque quando for a citação direta, ao número da página. A citação e citação, o que a Lilian já falou, muitas vezes a gente não encontra o autor original, encontra uma citação daquele autor que a gente gostou muito em outro documento, né? Primeira coisa é tentar buscar aquele autor original, como a gente falou, podemos ajudar, né, a encontrar, enfim, tem várias formas de tentar encontrar aquele autor original, mas caso não consiga, seja muito difícil, enfim, aí sim se usa o citado por, né, que seria o APUD. Mas a professora Márcia não gosta que use o APUD, né, então eu não sei nem se vai dar para vocês usarem, né. Nesse caso a gente traz aqui porque é uma permissão que a norma nos dá, né, mas... Eu falei para eles que isso é o último do último do último caso. É o último do último mesmo, porque fica muito feio, além de ficar feio, porque, né, parece que demonstra preguiça, que a pessoa não foi atrás do autor original, né, já pegou ali qualquer citação e foi atrás, e já colocou no seu trabalho sem saber se realmente aquela citação é verdadeira. Porque daqui a pouco eu estou copiando lá, o fulano copiou do outro e não colocou corretamente, ou então fez uma interpretação errada daquela citação. Então, como é que eu vou confiar, né? A gente tem que também pensar nessa questão, assim. Daqui a pouco fica um telefone sem fio, né? Que ninguém mais se entende ou já estão deturpando as ideias lá do autor original. Então, tem que ter esse cuidado. Aqui está o exemplo, né? Do APUD. E a citação de textos em língua estrangeira. A gente tem a opção de colocar o original, né? Peguei lá um documento que está em francês. Eu posso colocar a citação no idioma original, no meio ali, né? No meio do corpo do texto, e colocar uma nota de rodapé com a tradução, seguido da expressão tradução nossa. Tá? Nós temos essa opção. Ou então colocar diretamente na citação já a nossa tradução e colocar a tradução nossa, e não colocar o original, tá? Então, ou nesse caso, fazer a citação indireta, né? Onde eu estou fazendo a leitura, estou pegando a ideia do autor, não vou fazer uma tradução literal daquilo ali, e posso fazer essa indicação no formato de citação indireta, né? Já com trazendo esses elementos ali. Essa semana a gente teve uma oficina, né, e o aluno perguntou eu já estou com o meu trabalho todo pronto. Eu citei os autores uma vez lá na página da introdução e nunca mais coloquei ninguém, porque a gente está usando só 3 autores. Não pode fazer isso. Vai ficar feio em todo o teu trabalho tu ter a indicação? Pode ser que fique, né? Que não, que fique estranho, mas a gente tem que citar todos os autores todas as vezes que a gente usa aquelas ideias. E daí, essas ideias, ela pode estar num texto em outro idioma, né? Ou pode ser em português, mas a gente sempre tem que fazer essa indicação. E o obrigatório é ter a tradução no texto. Então, se eu coloco aqui no idioma original, eu vou ter que ter a nota de rodapé, né?
a Vivian estava falando ali. A outra forma aqui também de colocar vai ser indicando, né, que a tradução aqui, que eu posso colocar ou não. Uma coisa que é importante, a expressão que é utilizada é tradução nossa, caso vocês utilizem. Não pode ser tradução livre, não pode ser tradução do autor. A expressão é tradução nossa. E daí, eu quero destacar um aspecto nessa citação que o autor lá no original não tinha feito. Grifo nosso. Né? Já estava no documento que eu copiei ali, esse destaque que o autor tinha dado, grifo do autor. Então, a gente tem que cuidar essas questões também da forma, as expressões como são permitidas que a gente possa usar ali. Aqui são formas de fazer essa citação que a Lilian estava falando, por exemplo, esse aluno, né? Eu já fiz lá todo o meu trabalho, citei algumas obras, citei lá no início. Eu posso juntar em alguns parágrafos, tá? Fiz lá um parágrafo, eu posso colocar. Nesse parágrafo eu usei, por exemplo, 3 obras do Correia ali, que nem tem o exemplo. Correia 2000, 2001, 2004. Usei 3 obras dele e coloco ali essa citação. No outro parágrafo, a mesma coisa. E eu vou lá e vou repetindo, né? E também tem aqui um exemplo de de 3 autores, né? E 3 obras deles, e mais um exemplo de mais de 4 autores. 4 autores ou mais. Isso. Uma coisa aqui que a gente chama atenção também é na forma, né? Na ordem de aparecimento aqui na citação. Eu sempre vou fazer em ordem cronológica crescente. Então, quem é que falou primeiro? Qual foi a obra que falou primeiro, né? Lá 2000. Depois, assim, se eu tivesse diferentes autores, deixa eu ver se nosso exemplo. Diferentes autores também, todo mundo falando sobre o mesmo assunto, né? O primeiro que eu vou indicar vai ser este daqui. Ele vai começar com G, mas ele tá em primeiro lugar porque ele é de 2005. Depois vem o autor de 2007 e o autor de 2010. E aqui a gente chama atenção de novo, né? Aquela questão, autores dentro do parênteses, sempre todas as letras maiúsculas, e eles vão ser, as obras que vão ser separadas por ponto e vírgula. Mas, os autores também são separados por ponto e vírgula. Eu tenho 3 autores, todos eles separados por ponto e vírgula, e o ano de publicação aqui com a vírgula. Então, eu poderia ter, como neste exemplo aqui, eu tenho o Correia, o Silva e o Matos com 3 obras. Se eles estivessem aqui nessa junto, teria o Correia, o Silva, o Matos, vírgula 2001, vírgula 2005, vírgula 2007 e o ponto vírgula separando do próximo autor. Aqui, nesse caso, quando a gente tem um autor que tem obras do mesmo ano, mas são obras diferentes, né? Então, como que a gente vai fazer essa diferença lá na citação? A gente vai ter que colocar as letrinhas A, B, C e assim por diante, né? Após o ano. Isso tanto nas referências quanto lá nas citações. Acontece muito quando a gente tem que citar a legislação. Por exemplo, aí eu vou colocar lá Brasil, né? Uma publicação do Ministério da Saúde, do Ministério da Economia, uma lei, um decreto, né? E aí todos vão ser Brasil, digamos, 2022. Tá? E aí, para fazer essa diferença, né? Qual é qual documento, eu vou ter que, então, colocar esse diferenciador, né? Que vai ser a letra. Em caso também de coincidência de autores com o mesmo sobrenome e mesmo ano, mas são autores diferentes, eu vou colocar a inicial deles lá na citação. E se permanecer essa coincidência, eu vou ter que colocar o nome completo do autor. Mas eu só vou fazer essa indicação aqui se estiver coincidindo, né? Não vou usar isso para todos os autores, mas eventualmente na construção do texto, fora do parênteses ali, eu quero dar um destaque, né, para o autor, colocando o nome e o sobrenome. Eu posso fazer isso, mas lembrando que em todas as citações, o que eu tenho que colocar sempre é o sobrenome e o ano de publicação.
Aqui é direto ou mais o primeiro nome. Isso é só quando tiver coincidência, né? Que era isso que eu estava dizendo, né, Lilian? Se o José quiser abrir o microfone aí. Sim, mas é um nome completo, porque ali, por acaso, tinha só 2 nomes. Mas aí bota o nome completo ou bota o primeiro nome que já diferencia? Só o primeiro nome, porque daí, no Tá. caso ali, por exemplo, um é Beatriz, outro é Bruno, né? Uma coisa assim, Ah, aí já falou deu completo, né? A pessoa pode ter 4 partes do nome, obrigado. Sim, sim. Ah, mas não, daí coloca só o caso de Por diferenciar mesmo. isso, nesse caso aqui, que a Beatriz e o Breno têm o mesmo, a gente está coincidindo, mas eu poderia ter mais um outro autor aqui, que é o Lemos. E o Lemos eu vou usar uma obra só, então, ponto e vírgula, Lemos, 2005, falando sobre esse mesmo assunto. Né? Então, é só nesses casos aqui em que os autores eles coincidem. Não é tão comum, mas às vezes pode ser, né, que a gente encontra ali. E lá na lista de referências eu vou colocar também os nomes por extenso. E daí o que é importante? Se eu usei desta forma aqui no meu texto e eu precisei fazer essa diferenciação entre a Beatriz Silva e o Breno Silva, todos os meus autores lá na minha lista de referências vão ter que estar com o nome por extenso. Né? E eu não posso, aqui como no nosso exemplo, se isso aqui fosse lista de referências, né, eu não poderia em nenhum momento usar um autor abreviado e o outro por extenso. Todos têm que estar na mesma forma. Só que como foi preciso colocar os nomes desses autores por extenso lá no meu texto, na minha lista de referências também vai ter que estar por extenso. Porque a lista, né, é um conjunto padronizado desses elementos. A gente vai transcrever aquelas informações que estão lá no documento, né, de acordo com a norma. Dependendo do tipo de documento, tem uma apresentação. Os livros têm uma característica, os artigos, os trabalhos em eventos, todos eles têm uma forma. Então, eu preciso ter todos esses dados, e eles têm que estar completos, né? Tem que estar completos e tem que estar corretos. Né? Então, é importante também que eu faça sempre essa consolidação. Está escrito certo o nome do autor, né? Ou, às vezes tem os casos em que o autor é conhecido por uma forma diferente, né? Daquela forma que deveria, que é o padrão que a gente usa. Por exemplo, o Bresser Pereira, né? No começo das suas publicações, ele tinha a entrada dele era por Pereira, mas em algum momento ele começou a usar os hífens e agora ele é muito mais conhecido por Bresser Pereira. Então eu tenho que agrupar todos os documentos deste autor nesta forma que ele é conhecido. Só que isso não se aplica a todos os autores. Né? Eu não posso colocar, por exemplo, para documentos com o meu nome, Maciel Leão, vírgula, Lilian. O correto é Leão, vírgula, Lilian Maciel, para fazer essa indicação. Né? E todos os documentos que estão lá na lista de referências, eles têm que estar citados no texto. Né? E na lista só vai aquilo que foi citado. Então, sempre tem que fazer esse exercício de vou no texto e vejo se está na minha lista de referência. E está na minha lista de referências, tem que estar citado. Não posso ter 10 páginas de texto e ter 10 páginas de referências com várias referências que eu li, né? Porque quando a gente está fazendo a busca pelos temas ali para a construção do trabalho, a gente lê muito mais coisa do que realmente usa. Mas na lista de referências só vai ter que estar lá o que a gente utilizou. E outra característica, né, da lista de referências, apesar que pro artigo, todo o espaçamento do trabalho, ele é espaçamento simples, né? A gente tem a diferença na lista de referências quando a gente fala de monografia. Quando vocês forem fazer o projeto de pesquisa, todo o texto de vocês, o texto é com espaçamento 1,5. Na lista de referências, ele vai ter o espaço simples.
tá? E ele é alinhado à margem esquerda, então ele fica todo tortinho ali no final. É importante chamar atenção no uso das maiúsculas, né? Somente para as iniciais ou nomes próprios, tá? Então, lá no subtítulo a gente não vai colocar letra maiúscula, a gente não vai fazer a cada palavra com a letra maiúscula. Vai ser só a inicial e os nomes próprios. E o destaque, ele tem que ser somente no título da obra no todo. Isso é, se eu estou trabalhando com um artigo de periódico, o meu destaque vai ser no nome da revista. Se eu estou trabalhando com um capítulo de livro, o destaque vai ser no livro do todo, e não no título do capítulo. E o destaque, o título, ele vai só até os 2 pontos. Então, a partir dos 2 pontos ali, o subtítulo não tem destaque. E aqui a gente deixa, né? A gente traz alguns exemplos e tem mais exemplos lá no manual de normalização. E eu estou aqui procurando um exemplo para mostrar o A, o B, o C, né, quando tem a mesma data, mas aí casualmente não estou encontrando, né, mas a gente vai simular aqui, eu posso simular um exemplo. Isso. Um campo que é importante a gente destaca aqui com relação à edição, né, que a edição ela só deve ser mencionada a partir da segunda. Tudo que não tem edição é a primeira. E a gente faz as indicações da edição sempre abreviada no idioma do documento. Então, se o meu documento ele é português, né, se o documento que eu utilizei ele é em português, essa é a forma de apresentação. Se ele está em inglês, é essa apresentação que a gente tem que usar. Posso usar acréscimos também a essa edição, indicar que ele é revisado, que é aumentado, sempre abreviado, mas não é um elemento obrigatório. A indicação da edição, sim, dessas outras informações, não. Local e editor, né? Quando não é possível identificar na publicação, a gente pode utilizar as expressões sine loco e sem nome. Aqui, a ABNT, ela é a única norma que ela exige a indicação da cidade ou do estado ou do país para as publicações periódicas. Isso é, lá no meu artigo de periódico, quando eu uso a revista, eu obrigatoriamente, depois do título da revista, tenho que colocar o nome. Só que, às vezes, é bem difícil encontrar essa informação. Então, eu posso usar aqui, entre colchetes, né, essas expressões. Mas eu também posso buscar em outros locais. Se eu não identifico no site da revista, eu posso buscar lá no portal do ISSN, colocando o título da revista, ele vai me dar o país. Então, eu posso colocar a indicação do país. Todas as informações complementares, né, o que eu quero acrescentar de elemento, eu posso usar colchetes. É como naquela questão da supressão de texto lá na minha citação. Eu deixei alguma coisa de fora, uso a supressão de texto. Eu posso também colocar algumas informações. Eu quero complementar, tá faltando uma palavra, eu posso colocar alguma coisa para dar um sentido naquela citação. Isso eu faço entre colchetes. A Aqui data de... Pode falar. Vamos falar um pouquinho. Aqui nós temos as datas, né, que tem algumas outros tipos de normas que até deixam, né, colocar assim SD ou sem data, enfim. Mas a ABNT permite, né? A APA, né? A APA permite. Se vocês estão lendo bastante em APA, vocês já devem ter visto alguns documentos com essa indicação de SD. E tem que cuidar muito para não confundir. É claro que é bom ler, fazer a leitura de documentos em APA, porque provavelmente depois vocês vão fazer publicações também em APA, né? Mas nessa hora, assim, para que for formatar o seu trabalho, né, cuidar para conferir lá na norma da ABNT se está da forma correta, como a ABNT pede. Então, a ABNT não deixa não ter
data, né? Então, ela nos dá todas essas opções, até de século, década, tudo, né? Para então tentar estimar a data do documento. O que a gente diz assim, ó? Quando a gente tem um documento que não tem data, né? É muito chato quando isso acontece. A gente pode ver nas referências daquele documento se tem ali qual é a data mais atualizada daquele documento, daquelas referências. Num site, por exemplo, às vezes eu peguei lá, eu fui num menu do site, daí peguei lá um texto e não encontrei data, né? Mas aí eu posso ir lá embaixo no rodapé do site, tem ali copyright e tem uma data. Ou então tem notícias do site, tem as últimas notícias são de 2022, tá? Então eu posso estimar que a data daquele texto que eu citei, que eu li, é 2022. Então a gente tem que tentar fazer esse exercício assim de estimar a data, ou mesmo pelo assunto, né, do documento. Aqui nós trazemos os modelos, né? Então, como a professora Márcia relatou, mesmo tendo os modelos, às vezes dá ali umas, né? A gente dá umas derrapadas na hora de fazer as referências. Mas o que é importante é a gente lembrar, a gente saber que tipo de documento que a gente está citando. Porque um livro, ele não vai deixar de ser um livro porque ele está na internet. Um artigo de uma revista científica também não vai deixar de ser uma revista porque está na internet. Então, nós temos que ver, identificar, né, dessa forma, o que é livro, o que é capítulo de livro, às vezes o pessoal confunde capítulo de livro com artigo de revista, né? Então, a gente tem que começar a fazer, assim, essa identificação, a ter, né, esse cuidado com aquelas fontes que a gente pegou, né, para ver se está que tipo de documento é. Depois que a gente identifica o documento, aí sim fica mais fácil ir para um modelo, né, lá da norma, ou aqui desse material mesmo, lá do nosso manual, e fazer de acordo com esses materiais. Mas também a gente traz esses modelos, é só para explicar um pouquinho, porque não é para decorar, né, o que vai antes, o que vai depois, se é ponto, se é vírgula, é para explicar um pouquinho como é que funciona aqui, né? O que são esses campos, né, que são solicitados nas referências. O primeiro dos campos sempre vai ser o autor, a não ser que não tenha autor do documento, né? Então, ali a gente tem o exemplo do livro, né? São 2 autores. A gente vai colocar o sobrenome do autor em maiúsculo, vírgula, o nome. Como a Lilian falou antes, eu posso, então, colocar o nome abreviado. Aí eu vou fazer o primeiro nome do autor abreviado e vou fazer isso em toda a lista de referências. Ou eu vou fazer isso só, eu vou colocar sempre por extenso, tá? Depois desse campo do autor, tem o campo do título, tá? No primeiro exemplo, a gente tem o título, apenas título. No segundo exemplo, a gente tem título e subtítulo. Então, só o que vai destacado, porque a gente pode usar 3 tipos de destaque. O negrito, um ou outro, né? Não os 3 juntos, misturados. Então, a gente vai usar ou negrito, ou sublinhado, ou itálico, nesses destaques das referências. Então, o que a gente vai destacar vai ser só o título, o subtítulo não vai em destaque. Depois, nós temos o campo de edição, de imprenta. Então, o que a gente vai fazer ali? Vai colocar cidade de publicação, 2 pontos, editora, vírgula, ano. Tá? Então, esses são os campos básicos para livro. E nós colocamos no material também, tanto como a gente faz na referência, como a gente coloca lá no corpo do texto, na chamada da citação. O primeiro exemplo, ele é um livro. Como não tem nenhum link ali, o que me diz isso? Que o material que essa pessoa utilizou é um material impresso comercialmente. E não é impresso, né? Como a Lilian gosta de dizer assim, recebi um PDF do meu professor e imprimi em casa. Daí então é impresso. Não, é publicado, é um material que está publicado, impresso comercialmente. Aí eu não preciso colocar o link, ok? Tá certinho. Mas se eu retirei
se a informação que eu retirei estava num documento que estava online, livro, revista, jornal, eu tenho que colocar a informação disponível com o link que vá para aquela publicação e a notinha acesso com dia, mês e ano naquele formato ali, tá? Que é dia, mês abreviado e ano. Aqui no livro eletrônico, né, a gente tem 2 elementos que no primeiro não tinha. A questão da edição, e ele como é um documento em inglês, então a edição ela tá abreviada no idioma. E aqui também, depois, esse documento ele faz parte de uma série. Então, entre parênteses, a gente coloca a indicação da série. Se ele tivesse um número, aqui também teria a indicação depois, Fórum Séries, vírgula, número 5, fecha parênteses. O documento, né, a gente está transcrevendo as informações, o documento está em inglês, então a referência, todos os campos ali vão estar em inglês, com exceção da nota de localização eletrônica. Então, o meu texto está em português, por isso que aqui o disponível em e o acesso em, eles estão em português. E daí eu tenho que abreviar a data nesse formato aqui, né, com os meses do ano abreviados com letra minúscula. O único mês que não é abreviado em português é o maio, então se fosse 29 de maio aqui ele estaria completo sem o pontinho. E é importante a questão da data de acesso, né? Às vezes a gente vê a revisão, o pessoal pegou o material todo online e não tem esse registro de quando foi feito o acesso. Né? Por que a gente usa isso? Porque essa é uma garantia que eu mostro, né, para quem está lendo o meu trabalho, que naquele dia esse documento estava online. Né? Agora não é mais tão comum, mas antes a gente tinha muita dificuldade com a questão dos links quebrados. Um dia tu coloca aquele link ali, daí 2, 3 dias depois tu ia ver e não encontrava mais aquele documento. Então, essa indicação de data, ela te dá essa segurança, né, de mostrar que, olha, naquele dia tinha acesso. E hoje em dia, às vezes acontece, a gente busca ali o link, quando vê, ele não está funcionando. Aí tu tem que fazer a busca novamente e ele mudou o link. Né? Quando a gente usa artigos periódicos, o ideal é que a gente faça a indicação do DOI, né, naquele formato HTTP, para fazer a indicação da localização eletrônica. Porque o DOI, ele é um identificador permanente, né, que nos garante que hoje aquele documento está disponível e daqui a 10 anos ele vai estar disponível no mesmo endereço ainda. Tá? Esse exemplo aqui também é um livro que é organizado. A gente coloca esse exemplo, mas quando vocês forem fazer as referências do trabalho de vocês, vocês nunca vão usar dessa forma aqui. Por quê? A indicação de autoria tem que ser dada para quem escreveu o documento. E quando a gente tem uma obra organizada por diferentes autores ali, normalmente o capítulo que a gente usou pode ter um autor diferente. Então, eu vou sempre dar a indicação de entrada pelo capítulo. Aqui, exemplos de autor-entidade, né? No caso aqui, IBGE, a gente vai colocar a primeira vez no texto, tanto no texto, quando a gente for escrever, né, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a primeira vez é por extenso, seguido da sigla. E na citação também. Eu vou usar lá o extenso, vou botar um tracinho IBGE, né, a sigla. E, então, nesse caso, o que acontece? É um documento que ele não tem autoria pessoal, não foi colocado ali quem é o autor pessoal do livro, ele veio como sendo uma publicação de responsabilidade do IBGE. O IBGE não entrou só como editor, entrou como autor da informação. Né? Então, aí a gente utiliza esses autores institucionais nesses casos.
Aqui temos os exemplos de capítulo de livro. O que vem antes na referência? É aquele autor que era o autor do capítulo, tá? O organizador, o autor que fez lá toda, né, que escreveu o livro no todo, organizou, na verdade, né, o livro no todo, ele vai aparecer na referência, mas ali, depois do in, tá? Então, o primeiro exemplo é um livro que tem um organizador e tem outros autores escrevendo capítulos. O segundo exemplo é a mesma autora, tanto, né, do livro todo é a mesma autora, mas nesse caso aqui a pessoa quis destacar aquele capítulo. Porque, na verdade, assim, ó, se é um livro que um autor só está escrevendo, eu não preciso colocar como capítulo de livro, tá? A não ser que eu queira realmente dar um destaque àquele capítulo. Porque senão eu vou ter que colocar todos os capítulos do livro e fazer várias referências da mesma obra, e não teria porquê. Mas a gente traz o exemplo ali, né? Que aí a gente repete o nome do autor. Mas no primeiro exemplo, então, que é o mais comum de a gente usar, então, o autor ali, que é parte, né, daquela obra, a gente vai citar o autor do capítulo, o título do capítulo, aí vai colocar aquela expressão em itálico, aí coloca os dados da obra no todo. O organizador, nesse caso aqui, como em espanhol, é compilador, se em inglês é ED ponto, que são editors, né? E depois a gente vai colocar o título da obra no todo em destaque. Não é o título do capítulo, é da obra no todo. Os dados da publicação ali, cidade, editora, ano, e um detalhe que quando é uma parte de documento, a gente tem que colocar assim, ó, o número de páginas que tinha aquele capítulo. Então, esse capítulo aqui desse livro ia da página 305 até 378. Nesse caso, por ser parte de documento, é uma informação obrigatória, segundo a BNT. Uma coisa aqui, né, quando a gente faz a indicação da responsabilidade, ela vai ser sempre abreviada no singular e com letra minúscula. Né? Vocês devem ver em outros lugares a indicação com letra maiúscula, com um Szinho no plural ali. Então, sempre no singular com letra minúscula. Aqui outro exemplo, né, que é de artigo de periódico. Então, primeiro identificando lá, né, o que são os periódicos, são revistas científicas ou não, né, no caso a gente vai tentar usar as revistas científicas, né, e jornais, né, enfim, são os que têm uma periodicidade regular. Os exemplos daqui, né, o primeiro ali são dois autores, campo de autor, campo de título do artigo, depois título da revista né, e o título da revista é que vai em destaque, tá? Depois do título da revista, a gente tem os campos todos ali de edição e vão ser todos separados por vírgula. Então, a cidade de publicação, a cidade nem sempre a gente vê em outros formatos, né? Por exemplo, a APA não exige que tenha cidade de publicação, a BNT exige que tenha. Pode ser, com a atualização de 2018, pode ser cidade, país ou estado. Antes era só a cidade que tinha que colocar ali. Então, a gente tem essas opções, né? Aí, volume, número. O volume é o ano da revista, o número são os fascículos, né? Dentro de um ano existem, por exemplo, nesse caso aqui, né? 6 ou mais fascículos. Páginas, né? Então, aquele artigo está dentro daquelas páginas. O mês, algumas revistas trazem o mês de publicação e o ano. Aqui a Lilian está colocando ISSN, o portal do ISSN, que é para procurar o país, né, Lilian? Nesse caso aqui, Normalmente para as revistas estrangeiras, né, que a gente procura e não tem jeito, não consegue encontrar ali a indicação. Então, o ideal é que a gente use o portal da ISSN e faça essa indicação do país da publicação. Nas revistas brasileiras, o formato de apresentação das revistas, ela
ela tem o local, né, de contato, ela tem essas informações. Então, eu posso buscar no site da revista, ou muitas vezes eu posso encontrar lá no Cielo a publicação, que vai me dar tanto o DOI, que eu posso usar como indicador aqui na localização eletrônica, e no finalzinho da página lá no Cielo, ele traz os dados de contato da instituição que publica. Então, eu tenho como colocar ali, tenho como identificar que o ensaio SFE fica em Porto Alegre. A Vivian falou um pouquinho antes da questão de que vamos tentar usar o artigo periódico. Né, o científico. E daí é importante a gente ter clareza na diferença entre os tipos de periódicos. No artigo científico, ele traz resultado de pesquisa. Então, ele vai ter a identificação do autor, ele vai ter a identificação institucional, ele tem toda uma forma de metodologia, de apresentação que vai ter vários aspectos que a gente possa replicar aquela pesquisa, né? Nos artigos de divulgação, que são esses aqui, ou então que pode ser matéria de jornal ou pode ser a revista super interessante, eles vão falar sobre pesquisa, eles vão falar sobre algum elemento. E algumas vezes tu não vai ter a identificação do autor, tipo essa reportagem aqui do Estadão, né? Que é um editorial aqui da economia, do caderno de economia e negócios, não tem ninguém assinando essa reportagem. Então, a entrada vai ser pelo título, que lá no texto eu vou colocar todas as palavras maiúsculas, né? A primeira palavra significativa toda maiúscula, com os 3 pontinhos, indicando que é um título. E aqui nos jornais, quando eu utilizo e tem a informação de que quem está assinando aquela revista, aquela reportagem, eu tenho que colocar o nome do autor. Às vezes a gente vê nos trabalhos, é bastante comum o pessoal colocar, né, o New York Times disse isso, 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 isso. Eu posso fazer isso no meu texto, posso fazer essa construção, mas no finalzinho, quando eu faço a indicação de autor, data, lá eu preciso colocar nesse formato aqui. Então, eu posso dar o destaque na revista, para a revista no texto, na forma que eu estou escrevendo, mas se tem alguém assinando, eu vou colocar dessa forma. Se não tem ninguém assinando, eu posso também falar, né, que lá no Estadão eles estavam falando os representantes da indústria, tarará, tarará. No finalzinho, eu tenho que colocar aqui a indicação de que essa entrada vai ser pelo título sem um autor definido. Deixa eu voltar aqui. Tá com o microfone fechado, Vivian? O trabalho apresentado em evento. Aqui também é um pouco diferente, né? A gente vai muitas vezes encontrar algum documento na internet que não tem, só tem assim o trabalho, né? E não tem muitas vezes uma ligação de onde ele foi, né, apresentado, enfim, só tem lá um Word com o nome dos autores. É sempre importante que a gente verifique com aquele título, com o nome dos autores, pelo nome do congresso, o site do congresso, do evento, aonde que está publicado, para retirar dali aquela informação do local onde institucionalmente, né, oficialmente ele está publicado. Então, nesses casos de eventos, a gente vai colocar ali o primeiro, os autores que apresentaram o trabalho, o título do trabalho, e seria seria parte do documento também, né? Assim como se fosse uma revista. Vai colocar o em itálico e o nome do encontro ou do congresso, do evento, todo ele em letras maiúsculas, porque isso significa que o encontro é o autor do documento, tá? Da obra no todo. Então, a gente vai colocar ali o número de realização do evento,
o ano e a cidade de realização do evento. Aí depois a gente coloca lá o título que compreende esse evento. Né? Pode ser anais, pode ser resumo, se for em inglês é proceedings. Depois, seguido daquele símbolo ali de supressão. Isso significa que é anais do 26º Encontro Nacional de Economia. Então, por isso que é um pouquinho diferente assim. Aí depois a gente vai colocar os dados de publicação. Cidade, instituição promotora do evento e ano de publicação do evento. Geralmente é o mesmo, né? Antigamente talvez podia ser, enfim, aconteceu o evento num lugar, aí vai ser publicado lá no outro ano só os anais em outra cidade. Hoje em dia já tem a publicação, né? Já vai para a internet, então geralmente é a mesma cidade, mesma data. Aqui a Lilian já falou. Teses, dissertações e trabalhos acadêmicos. Então, também tem um formatinho um pouco diferente. A gente vai ter que colocar o autor do trabalho, o título, depois disso a gente vai ter que colocar a natureza do trabalho, que é a data de defesa, qual é o tipo de documento, se é uma dissertação, se é uma tese, se é um trabalho de conclusão. Coloca entre parênteses qual é o curso, tracinho, a instituição, né, faculdade, programa de pós-graduação, curso, né, qual que é, e a universidade, e a cidade, e a data de publicação daquele documento. No documento eletrônico, a diferença é só a questão da indicação aqui, da localização. Né? E daí uma coisa interessante nas teses e dissertações, normalmente eles estão no repositório. Então, é importante a gente pegar aquele linkzinho que tem o formato tipo DOI, né? Que é o link permanente. Tá? Então, quando vocês forem pegar um documento, que é este daqui, ó, ele tem as características do repositório de onde está esse documento. Lilian, Oi. eu não falei sobre o DOI, o que seria o DOI. Eles não têm esse conhecimento ainda, tá? Ah, tá. O DOI, ele é um link, ele é uma forma de identificação permanente do documento. É tipo um RG, só que é um RG que vai nos garantir a disponibilidade permanente, né? É diferente de um link onde eu tenho o HTTP ali, tenho aqueles links enormes que a gente usa, que hoje ele está num formato, e amanhã tu já não tem mais, tu coloca novamente aquela identificação e tu não tem acesso. O DOI, ele é um endereço, né, que é fornecido por uma instituição que garante esse acesso permanente. Então, é importante, quando a gente tem dois endereços para, por exemplo, lá na Cielo, a gente tem a opção do link da Cielo e a gente tem a opção do DOI, né? Então, é importante a gente escolher este, porque este documento, ele vai estar disponível indefinidamente, né? E essa também é uma característica dos documentos nos repositórios, né? Que nos garante a questão de permanência da disponibilização. É diferente do catálogo das bibliotecas, né? Quando a gente busca alguma coisa no catálogo ali, pode ser que hoje ele esteja, eu achei um livro, eu achei tenho acesso a um livro lá, um e-book no Minha Biblioteca, né, que vocês já devem ter utilizado. Hoje eu tenho acesso àquele documento. Amanhã, dependendo da assinatura com o fornecedor, pode ser que aquele documento já não esteja mais disponível. Agora, se eu encontro um documento num repositório, se eu vou lá no Lume e tenho acesso a uma tese ou uma dissertação, uma publicação de um professor com este link permanente, que seria parecido com o DOI, eu tenho a garantia de que daqui a 2 anos eu vou lá neste mesmo endereço e ele vai estar disponível.
Aqui na legislação, a gente traz 2 exemplos, né? O mais comum é quando a gente joga lá na internet o nome da lei e volta o site do Planalto, né? Então, quando eu estou usando esse endereço aqui, qual é a minha forma de apresentação? Eu vou fazer a entrada sempre pela jurisdição. Então, Presidência da República, Ministério da Economia, Ministério da Saúde, Secretaria, né, para todos aqueles órgãos, né, ligados à administração direta, eu tenho que entrar pela jurisdição. Poderia ser uma secretaria no Rio Grande do Sul, uma secretaria lá em São Paulo, faço sempre esta entrada aqui. É diferente daquele caso do IBGE, que a Vivian mostrou lá no início, né, que é uma instituição que é autônoma, então ela é do governo federal, mas ela tem a sua característica própria, vai entrar pelo Instituto, né? Mas presidência, ministérios, sempre a gente vai fazer essa indicação aqui. E se eu estou usando o site do Planalto, eu faço a indicação do autor, faço a indicação do destaque no título para o nome da lei, e daí aqui eu já tenho a indicação de ano, né? Só que isso daqui é título. Eu tenho que repetir aqui a indicação da cidade e o ano de publicação. E entre isso eu coloco a ementa da lei. Às vezes, se é uma lei com uma ementa muito grande, eu posso usar as indicações de supressão de texto, né, desde que não tire o sentido da lei ali, a explicação que eu estou fazendo. E esse outro exemplo aqui, que era o mais comum, até pouco tempo atrás, a gente via bastante. O pessoal colocava essa forma aqui de apresentação da referência com o Diário Oficial da União, que é um periódico, então ele tem todas as indicações aqui de título, ó, é a mesma lei, com a mesma ementa, só que a indicação de onde esse documento estava, ele vem com o nome do periódico, cidade, número, data completa, porque é algo diário, né? Seção e página. E aqui o pessoal colocava o site do Planalto. Eu só posso usar esse formato aqui se eu tiver ido lá na página da imprensa nacional, ter usado os filtros e ter feito a minha seleção do documento naquela página. Se não, se eu joguei no Google e estou usando o site do Planalto, é esse modelo aqui que eu tenho que utilizar. Para entrevistas, né? Aqui a gente traz os 2 modelinhos naquelas publicações que estão lá disponível no YouTube. Eu tenho que o destaque vai ser sempre pelo entrevistado, então as informações vai ser do entrevistado, tem o título, vou fazer a indicação de quem é o entrevistador, os locais de publicação, cidade, a entidade, data completa, porque é uma publicação que não tem a questão da periodicidade, né? É uma data única, tempo de duração e onde ele está disponível, e com a indicação do acesso. No texto, então, eu vou falar aqui que as informações são da entrevistada. Posso dar um destaque no meu texto para o entrevistador? Posso fazer essa construção também lá, né? Em entrevista para o Luiz Nassif, né? Todas as informações. Se é uma publicação impressa, aqui, né? Nesse caso, a Veja, também faço as indicações. E quando eu tenho as entrevistas, né, da minha pesquisa, eu não vou fazer referências, né? Isso vai estar. Como é que eu vou fazer essa indicação? Vai estar lá na minha metodologia, né? Que eu tenho entrevistas, os entrevistados vão ser identificados de tal forma. Tá? A gente não faz, então, a referência para aquelas entrevistas para o nosso trabalho. Aqui, páginas da internet. Nesses casos, tem páginas, são páginas que têm bastante informação, né? Nem sempre, talvez, a gente encontre todas as informações
que a gente precisa. Nesses casos, a gente pode utilizar colchetes, né, colocando, atribuindo algum título, o local de publicação, alguma coisa assim. Mas, no exemplo, ali no primeiro exemplo, né, nós temos uma publicação que está no blog do Núcleo de Pesquisas e Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, e que foi escrito, né, por uma autora, então tinha ali um texto com a identificação da autora, e depois, então, tem as informações do blog, local de publicação e data, né? Temos também o exemplo do Conselho Federal de Contabilidade, que é um vídeo no YouTube, uma sessão solene. Então, ali o autor entrou o Conselho Federal de Contabilidade, o título, e o local de publicação e o dia. E quando é vídeo do YouTube, né, então nós temos que colocar ali o tempo do vídeo, né, tá ali 15 minutos e 59 segundos. E então o link. Terminou aqui de repente, assim, a gente nem lembra, né, que aquele é o último slide. Mas assim, gente, tá aberta a perguntas, né, se vocês quiserem perguntar. Aqui nesse material, que depois a gente encaminha para a professora Márcia, ela vai colocar lá ou no Moodle, ou vai encaminhar para vocês, tem o nosso endereço, tem o endereço de e-mail, né? Tem o Instagram, Facebook e YouTube da biblioteca, e também o endereço do nosso site. Eu vou rapidinho só mostrar duas coisinhas aqui, já vou compartilhar minha tela só um pouquinho. Apresentador. Primeiro é um documento que a professora Márcia me mandou aqui, que tem aquela questão do ABC, tá? Ó, a gente tem aqui essa Agência Nacional de Energia Elétrica. Aí temos aqui o título, a cidade de publicação, e aqui, então, tem mais de uma publicação do ano 2016, por exemplo, né? Essa aqui vai ser a A. Aí aqui tem a C. Eu não sei se eu perdi ali em algum lugar, se estava a B, como é que foi feita aqui a ordem, né? Porque a ordem pode ser tanto a ordem alfabética aqui no documento, na lista de referências, como pode ser por ordem de aparecimento da citação no texto, para a gente definir a ordem, né? Eu prefiro que seja a ordem que vai aparecendo, A, B, C. Mas quem formatou as nossas referências, no caso desse artigo, foi a própria revista. Tá. E daí ver que uma coisa que me chamou a atenção aqui na Agência Nacional de Energia Elétrica é que tá com as iniciais, só as iniciais maiúsculas, né? Quando a gente se refere a autor, entidade na ABNT, a entrada vai ser sempre todas as letras maiúsculas, tá? Então, lá a gente tinha o exemplo, né, da ABNT, do IBGE. Aqui na biblioteca, na faculdade, a gente usa o tracinho, mas viu? É importante a gente seguir sempre as informações que a revista cobra, né? Então a gente tem uma ideia de normas, mas se vocês aqui para o trabalho, para o TCC de vocês, vocês têm que seguir as normas que estão no manual, né? Mas vocês vão publicar em outro local, vocês têm que dar uma olhada no que a revista está exigindo ali como formatação. E daí vocês vão adequar de acordo com as normas da revista. Isso. Mas aqui, então, aparece os exemplos, né? Como é que aparece aqui nas referências, e depois lá no texto, ANEEL 2017A, 2017B e assim por diante. Outra coisa que eu quero mostrar aqui é que a Lilian falou sobre aquele link permanente. Eu entrei aqui no Lume, fiz a pesquisa de um trabalho, uma dissertação da área de contabilidade, e então, só para mostrar que esse link aqui no cantinho esquerdo aqui da tela aparece um link que é permanente. Nesse link a gente tem a garantia de que esse documento vai estar
né, ali preservado. Também mostrar para vocês estatísticas aqui, ó, desse documento. Vamos ver se está aqui. Aparece, é bem interessante que esse trabalho aqui é de 2019, ainda talvez não tenha tanto. Não, mas tem aqui a partir de 2019, né? Olha a quantidade, olhem a quantidade de downloads e acessos e os países que puderam, que fizeram, né, essas consultas. Então, é esse documento. Então, é bem interessante, né? De saber que nosso trabalho vai estar lá depois nesse repositório, que vai ser acessado, né, por pessoas do mundo inteiro. Então, é bem, bem legal. A gente sempre gosta de mostrar isso. A gente fica à disposição, tanto aqui, né, para as perguntas, como também lá na biblioteca, né, ou pelos nossos canais também, telefone, por e-mail, né, ali pelas redes sociais também. Se vocês tiverem dúvidas, né, a gente pode marcar lá na biblioteca, pode ser não precisa de trabalho, pode ser dúvidas pontuais também, tem uma dúvida, manda por e-mail, não tem problema, a gente vai respondendo, tá? Então, ou então, se quiser para a gente olhar o trabalho, a gente marca um horário, né? A gente gosta sempre de dizer bom, vocês agora vão fazer o projeto, né? Mas geralmente no final do semestre é mais corrido, o pessoal tem que entregar o TCC, daí marca mais horário. Então, se vocês quiserem ir marcando já com antecedência, né, para ir mostrando ali o desenvolvimento, até mesmo do projeto de pesquisa, querendo marcar para mostrar para a gente como é que ficou o projeto, também pode, tá? Não tem problema. Estão tímidos. Na verdade, as dúvidas aparecem quando começa a fazer, né? Claro, com certeza. Antes de fazer, assim, é difícil, né, lembrar de alguma dúvida. Mas certamente, quando está fazendo ali, né, surge alguma coisa. E, bom, também nós temos os manuais, né, nosso manual da faculdade e o próprio acesso às normas também, que é para auxiliar nesses momentos, né? Bom, eu agradeço então, Lilian e Vivian, muito, muito obrigada pela oficina. Chamarei novamente no próximo semestre, marcaremos. Eu sempre aprendo alguma coisa e com certeza desta vez também eu aprendi alguma coisinha. Sempre tem alguma coisa que chama atenção, que a gente relembra. E eu fico perguntando, é muitos detalhes, né? São muitos detalhes. E aí eu fico pensando, tipo, me chama atenção algumas coisas pela prática. E aí eu fico pensando, será que eles entendem isso? Será que eles vão conseguir assimilar tal coisa? Então é importante também ter a oficina depois disponível para eles, mas agradeço nesse momento de coração o tempo de vocês e tenho certeza que foi enriquecedor para os nossos alunos. Muito, muito obrigada. Tá bom, nós agradecemos também, né? Sempre queremos fazer parte aí das oficinas, das aulas. E assim a gente também acaba apresentando nosso trabalho, né, para o pessoal que ainda está aí na faculdade, pode utilizar a biblioteca, né, e fazendo essa parceria com o objetivo de ter qualidade, né, lá no trabalho final. Obrigada também. Vamos encerrando aqui, então.